Grande é a tua fidelidade. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Lhe convido já a abrir a palavra de Deus comigo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, Filipenses, capítulo 2. É um texto muito conhecido, eu mesmo já preguei sobre este texto muitas vezes, mas eu quero nesta noite trazer esse texto nesse tema da obediência, ser como Jesus em obediência. Vamos ver se os irmãos aí estão acordados, hein? Ser como Jesus. Glória a Deus. Eu gosto da igreja assim, viva, respondendo. Vou tentar de novo, vamos lá. Ser como Jesus. Só que faltou uma coisa, já que vocês estão de pé, ótimo. Mas agora pode, depois de declarar isso, se aplaudir e glorificar Ele. Amém? Vamos lá? Ser como Jesus. Eu quero! Aleluia! Nós queremos ser como Jesus. Abriu aí Filipenses capítulo 2. Vamos ver o verso 5, aonde diz assim: tende vós o mesmo sentimento que havia, o que houve em Cristo Jesus. Amém? Em outras palavras, ele está dizendo: sejam iguais a Jesus, que é o nosso tema. Tende vós, algumas versões diz assim, a mesma atitude. Aprendam, sejam cópias de Jesus, sejam imitadores de Jesus, aprendam com Ele, tenham o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Jesus. Que atitude é esta? Aí ele fala várias coisas, mas vamos para que é o tema desta noite, verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se, fala comigo, obediente. Mais forte, obediente. Até a morte e a morte de cruz. Pode se assentar, glória a Deus. Palavra então de Deus aqui nos fala que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus, e a atitude de Jesus foi a obediência. Jesus aprendeu a obedecer. Quando nós olhamos aquele momento em que Jesus, ele ainda menino, ele fica junto com os rabinos, com os mestres da lei, se distancia dos seus pais, Maria fica desesperada, procurando, volta, já tinha saído de Jerusalém, volta, cadê meu filho, cadê Jesus? Jesus estava lá, e ali existe um trechinho do texto que diz assim, e Jesus permanecia obediente aos seus pais. Jesus nunca desobedeceu, Jesus, ele era obediente, e nós queremos ser como Jesus na obediência, amém? Quem quer ser como Jesus aqui, deixa eu ver. Então você precisa aprender a ser obediente. Agora, irmãos, Jesus diz aqui que ele tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Aqui então eu tiro um ensinamento que é muito forte, pesado, que é: obediência é um caminho de morte. Obedecer é um caminho de morte. Foi obediente até a morte. Se você quer ser obediente como Jesus, não tem como escapar, é um caminho de morte. Como assim, pastor? É um caminho de renúncias. Não tem como você querer obedecer, ser obediente, deixando o seu eu reinar, a sua vontade reinar. Deixando a sua carne, satisfazendo os desejos e paixões da sua carne. Não tem como você viver uma vida de obediência se você não entrar num caminho de morte, de sacrifício, de renúncia. Sabe, irmãos, eu lembro que Adão, lá no Jardim do Éden, ele estava debaixo da obediência, vivendo no Jardim do Éden, no paraíso, em obediência ao Senhor Deus. Até que um dia, ele resolve, através ali, Adão e Eva, enfim, você conhece a história, comer daquele fruto e desobedecer a Deus.
Na cabeça dele, talvez ele pensou, como Satanás enganou Eva, dizendo: não, vocês vão se tornar iguais a Deus, vocês vão ter muito mais coisas, vocês vão estar além. Deus não queria, né? Eu já preguei sobre isso. E ele então quis ganhar esta vida, quis ir mais longe na sua independência de Deus. Mas quando Adão, ele quis ganhar a vida, comendo daquele fruto, ele a perdeu. Porque a palavra de Deus nos fala exatamente isso. Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que morre, aquele que entrega a sua vida, este vai alcançar não só esta vida, mas a vida eterna. Amém? Está entendendo, irmãos? Nós precisamos entender que Adão, tentando ganhar a vida, perdeu. Por quê? Porque o caminho da obediência é esse caminho de morte, de renúncia, de dizer: não, eu não quero desse fruto, eu não vou comer do fruto do pecado. Mas o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina e faz o caminho inverso. Jesus, ele se humilha e aprende a ser obediente, e é obediente até a morte. Ele dá a sua vida, e aquele que dá a sua vida por amor ao Senhor Deus, este vai ganhar. Ele ressuscitou dentre os mortos, e muito mais do que ele ressuscitar, nós todos também ganhamos a vida por causa da renúncia e da entrega de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. É interessante que o mundo fala exatamente o contrário, porque é a ideia deste mundo, uma ideia satanizada. E quando nós olhamos ainda nessa ideia do fruto do pecado, se olharmos lá em Gênesis capítulo 3, verso 6, você vai ver o seguinte: que aquele fruto diz assim: e vendo a mulher aquela árvore, viu que ela era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. Fala assim comigo: boa, agradável e desejável. Este é o fruto do pecado. É bom, é agradável, não vou dizer que é ruim, não vou dizer que é aí fora, o que está acontecendo, as festas, as drogas, as baladas, as noitadas. Bom, é agradável, é desejável, as pessoas olham e desejam: eu queria viver esta vida, desejam. Só que este é o fruto do pecado. Aquela árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável. Só que o fruto da obediência, quem quer ser como Jesus? Você então precisa aprender a obedecer. O fruto da obediência, ele muda um pouquinho. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes então de experimentar e comprovar. Fala assim comigo: a boa, agradável, agora não é mais desejável. O que a palavra de Deus nos fala? É boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, igreja? O fruto do pecado é bom, é agradável e até desejável, mas perfeito é somente a vontade de Deus. Aí é perfeita, porque este fruto do mundo pode ser agradável, pode ser desejável, mas traz a morte eterna, traz uma desilusão, traz frustrações, traz feridas na alma. Mas o fruto da obediência, que é este caminho de renúncias, de viver debaixo da vontade de Deus, ele é bom, ele é agradável, mas também é perfeito. A obra de Deus na tua vida será algo grandioso, perfeito, maravilhoso, porque Deus, ele abençoa aqueles que vivem no caminho da obediência. Aleluia, igreja! Irmãos, precisamos aprender a obedecer. Sabe, irmãos, aqui ainda nós vemos que uma palavra que veio da minha cabeça e eu busquei a entender um pouco melhor quando eu estava preparando essa mensagem, é hedonismo. E nós vivemos uma geração hedonista. O que significa esta palavra?
É uma palavra que nós precisamos compreendê-la, porque é um tempo em que estamos vivendo neste mundo. O hedonismo em si é uma palavra grega que vem do hedonê, que significa prazer, vontade. É uma doutrina lá do tempo da Grécia, né? Onde dizia, que afirmava que o prazer é o bem supremo da vida humana. Que você precisa satisfazer as tuas vontades, os teus desejos. Não importa, sabe, o que você vai fazer, as decisões que você vai tomar, se vai ter consequências, viva, satisfaça os teus desejos. Isto é o hedonismo, isto é essa geração, isto é o que o diabo ele apresenta. Só que isso não traz esta boa, perfeita vontade de Deus. Pelo contrário, uma geração hedonista que hoje está se formando é uma geração de pessoas egoístas, que querem satisfazer o seu próprio eu, satisfazer as suas vontades, mas não sabem compartilhar, não sabem amar o próximo, porque a beleza, a felicidade está em compartilhar, está em fazer o próximo feliz, em estar com as mãos estendidas. Mas o hedonismo traz esse egoísmo, transforma pessoas infelizes, buscando uma felicidade, e ficam cada vez mais infelizes e insaciáveis. É o que nós estamos vendo, uma geração que está insaciável, em busca da satisfação dos seus prazeres. Por quê? Porque não é perfeito. Somente a palavra de Deus, quando obedecemos, ela é boa, agradável e perfeita. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Mas, irmãos, o que é obediência? Obediência, em primeiro lugar, é isso, é um caminho de morte, é renúncia. Mas eu poderia falar mais coisas. Lá quando Saul, ele perde o seu trono, nós vemos lá em 1 Samuel capítulo 15, esse momento. Deus dá uma ordem através do profeta Samuel para Saul, dizendo: olha, você vai até essa cidade e vai destruí-la por completo. Esta é a ordem de Deus. Saul vai lá, realmente, obedece em partes, destrói a cidade, conquista a cidade. Só que ele pega os melhores animais e leva consigo. Quando chega o profeta Samuel, fala assim: Saul, o que você está fazendo, rei? E ele diz: eu estou obedecendo, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Exterminamos a cidade. Aí o profeta diz assim: mas e esse som aí de animais? Aí ele quis bancar o esperto. Não, é que eu peguei os melhores animais que tinham e separei para agora sacrificar a Deus. Aí qual foi a palavra do profeta para Saul? Melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe, irmãos, o que é a obediência? É melhor obedecer do que sacrificar. Não importa, talvez, muitas pessoas dizem assim: não importa os meios, se o fim for bom. O fim vai ser para adorar a Deus, mesmo que aqui no meio venha a desobedecer. Não. Os fins não justificam os meios. Os fins não te dão permissão para você desobedecer no caminho. Obediência é completa, do início ao fim. Deixa que Deus cuida do fim. Ele vai preparar o melhor para você. Ele não precisa da sua ajuda. Dá um jeitinho aqui no meio para que... pastor, mas eu quero um dia poder, me tornar um grande empresário e poder então ajudar na obra de Deus. Olha que coisa bonita, né? Se tornar um grande empresário para ajudar na obra de Deus. Por isso, pastor, que eu estou fazendo aqui essas falcatruas, por isso que eu estou passando a perna nos outros. Ei, Deus não precisa da sua ajuda. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, irmãos, em uma outra linha que hoje de manhã, quando eu estava meditando sobre isso, Deus me mostrou algo aqui também. Que muitas pessoas entendem que o sacrifício é para pedir perdão por algo que você cometeu. O sacrifício vem para você pedir perdão por algo que você cometeu. E o que o profeta estava dizendo: olha, melhor do que você pedir perdão
por algo que você errou, que você cometeu, é melhor você viver uma vida de obediência. É melhor não errar. É melhor do que ir lá, Deus me perdoa, porque eu vi. Não, obedeça a Deus, viva uma vida de obediência, porque muito melhor é obedecer do que sacrificar. Sabe, irmãos, o que é obediência? Obediência, também poderíamos dizer que ela é a proteção para a sua vida e para a sua casa, amém? Quando você é obediente, a proteção de Deus vem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Lembra lá daquele momento em que Jesus, ele entrega uma parábola de 2 homens, um que ouviu a palavra e obedeceu, e um que ouviu e não obedeceu. O que ouviu e obedeceu, ou seja, o obediente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. O desobediente edifica a sua casa sobre a areia. O obediente que edificou a sua casa sobre a obediência, a rocha, que é a obediência à palavra de Deus, virão, os rios transbordam, as chuvas, tempestades, ventos fortes, mas essa casa permanecerá firme, porque a obediência vai guardar a tua vida e a tua casa. Porque a obediência traz a bênção, traz a proteção. Sabe, irmãos, então obediência é proteção das nossas vidas, da nossa casa. Obediência também é um ato de amor. Fala assim comigo: obediência é um ato de amor. João 14, 23 diz assim: Jesus então respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Sabe, isso é algo que os pais constantemente falam para os filhos: filho, você está me desobedecendo, filho. Se você não está ouvindo o que eu estou dizendo, se você não está me obedecendo, você não me ama, filho. Você não me ama. Se você me ama, você ouve minha voz. Sabe, irmãos, obediência é um ato de amor. Quem ama a Deus, obedece. Quem ama a Deus, ele não fica só aqui de palavras, cantando músicas bonitas no domingo e depois de segunda a sábado vive uma vida de desobediência, dando mau testemunho, ferindo o coração de Deus. Quem ama a Deus vive 24 horas do dia, 7 dias da semana, alinhados com a vontade de Deus, em obediência a Ele. Está entendendo, irmãos? Obediência é um ato de amor. O que mais que é obediência? A obediência é a chave que abre os céus. Quando Jesus foi obediente e entrou no Rio Jordão para se batizar, porque o batismo é um ato de obediência. Em nome de Jesus, agosto aí nós estaremos realizando um batismo. Você que ainda não é batizado, se prepare, procure aí o Eli, dê o seu nome em agosto. Batismo é um ato de obediência. Jesus, ele foi até o Rio Jordão em obediência, se batizou nas águas, e quando ele mergulhou naquelas águas em obediência, os céus se abriram. Obediência é a chave que abre as janelas, as portas dos céus. Sabe, irmãos, eu já preguei muitas vezes sobre isso, e é importante nós nunca esquecermos que aonde nós formos, se nós somos como Jesus, nós temos os céus abertos. A obediência abre essas janelas. A obediência faz com que as bênçãos de Deus cheguem na sua vida. Todas as promessas estão condicionadas à obediência. Então a obediência é essa chave para que você possa desfrutar das bênçãos, desfrutar daquilo que a cultura dos céus, que pertence ao reino de Deus, que seja manifestado na terra, na sua vida. Por último, a obediência é um caminho, como eu coloquei, nos grupos, é o caminho da renúncia que precede a honra. Sabe, irmãos, nesse texto que nós lemos, voltamos para ele e vamos terminar com ele.
Ali ele diz: tende vós a mesma atitude, sejam iguais a Jesus, qual foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, a obediência é um caminho de morte, de renúncia, foi obediente até a morte. Mas o verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Quando você obedece, quando você renuncia, quando você busca a palavra de Deus, quando, você abre mão dos teus sonhos, abre mão dessa paixão humana e diz: Deus, eu quero que a tua vontade se cumpra. Deus também vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a obediência é um caminho de renúncia que precede a honra. Sabe, irmãos, me permitem compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Quando eu estava preparando esta mensagem, Deus começou a trazer aqui um pouco da minha vida, da minha história. Alguns conhecem um pouco, outros muitos. Mas deixa eu compartilhar um pouco com vocês. Me dê essa liberdade em alguns minutinhos. Sabe, irmãos, eu me considero uma pessoa tremendamente agraciada, abençoada por Deus. Porque tudo aquilo que um dia o meu coração desejou, às vezes eu nem expressei em palavras, apenas no coração desejou, Deus me concedeu. Por exemplo, qual o pastor ou cristão que não deseja conhecer Israel? E Deus me deu graça de ir para Israel, não uma vez, nem duas, mas se eu não me engano foram 4 vezes. Pastor, mas o senhor tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Todas as 4 vezes Deus me deu de presente. Eu fui sem um dinheiro, sem nenhum centavo. Deus me concedeu. Trabalhei, claro, fazia caravanas, buscava passageiros, mas Deus preparava as pessoas certas para estar comigo, viajando comigo e possibilitando conhecer Israel. Olha como que Deus é bom. Tinha vontade de conhecer outros países, então Deus me deu essa sabedoria de fazer a escala em países diferentes para chegar em Israel. Com isso, em uma delas fizemos passando por Roma, conheci Roma. Outra passamos por Istambul, conhecemos. Uma volta passamos pela Grécia. Durante o percurso, Egito, Jordânia, enfim, conheci vários países, sempre debaixo dessa graça de Deus. Sabe, irmãos, depois um dia sonhei em conhecer os Estados Unidos, levar o meu pai para conhecer a Angelus Temple em Los Angeles, levar o meu pai, o pastor Joel, para a convenção internacional da nossa igreja. Eu vi meu pai por toda a sua vida, mais de 50 anos de ministério, falando sobre a EME, e com aquele sonho, muitos anos estudando inglês, com um sonho de ir para os Estados Unidos e conhecer a Angelus Temple. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, não é possível que meu pai vai passar por essa vida sem realizar este sonho. Coloquei isso diante de Deus, e Deus abriu as portas. Ganhamos a passagem do pastor Joel. De Lambuja fomos juntos. Deus é um Deus que honra. Está entendendo, irmãos? E assim, uma outra vez eu gostaria de conhecer alguns lugares dos Estados Unidos, como a Rua Azusa de William Seymour, e buscar esses avivamentos que lá existiram, casa de oração e tantos outros lugares de avivamentos nos Estados Unidos. Vocês lembram? Pastor Geraldo Denardi uma vez esteve aqui conosco em uma das nossas conferências. Ele virou para mim e falou assim: Samuel, esse ano estou indo para passar por todos esses lugares de avivamento e você vai comigo. Eu falei: amém. Lá dentro Deus não tem um centavo, mas amém. Depois lá tomando um café com ele, falou: Samuel, não se preocupa com o dinheiro, você vai comigo, você já entendeu? Ele me abençoou. Outra vez eu queria participar da Voz dos Apóstolos, uma grande conferência nos Estados Unidos da igreja Bethel. Eu estava pregando lá em São José do Rio Preto, trabalhei muito. Não estou dizendo que você não tem trabalho, trabalhei muito. Pregando na igreja do pastor Valério, São José do Rio Preto.
E ali ele virou para mim e falou assim: Samuel, você conhece tal congresso com tal pastores? Eu falei: conheço. Vai ter esse ano. Eu falei: glória a Deus. Você precisa ir lá. Eu falei: amém. Você vai, porque eu vou te ajudar. Está entendendo, irmãos? Sabe, irmãos, e aí vai. Sonhei um dia escrever um livro, seguindo ali os passos do meu pai, do pastor Joel. Comecei a escrever. E hoje são milhares de livros que nós publicamos, vários títulos, sem nunca tirar um centavo do meu bolso, sempre financiado, ou pelo conselho, ou por editoras, enfim. Até mesmo um dia sonhei em gravar um CD, já me atrevi. Tiago fez parte desse tempo, né? Foi um dos grandes incentivadores. Sem um centavo no bolso. Também Deus me deu de presente um CD. Sabe, irmãos, e aí vai. Sonhei em ter o meu apartamento, a minha casa. Uma outra hora eu conto o testemunho de como que eu conquistei minha casa. Também sem condições. Se fosse olhar pelo salário que eu recebo da igreja, nunca conseguiria comprar um apartamento igual ao que eu moro. Mas Deus proporcionou meios para que eu pudesse comprar. Sonhei em ter uma família abençoada. Deus me deu uma esposa linda, está aqui, filhas maravilhosas. E lá vai mais um aí, né? Um ou uma. Espero que vocês estejam orando por nós, pela Sara. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Ontem ou antes de ontem, eu estava na fila do supermercado. Minha esposa saiu para resolver alguma coisa lá, e eu lá, tal, já empacotando. Aí, daqui a pouco, uma menininha parou. Mãe, olha quem está ali. Aí eu ouvi assim: é o pastor que está grávido, mãe. Eu olhei assim: oh, Jesus. Aí ela veio: mãe, é o pastor que está grávido. Aí eu chamei: Sara, vem cá, é ela, viu? Seu não. Ai, meu Deus do céu. Deus realiza todos os nossos sonhos. Deus realiza todos os nossos projetos. Por quê? Porque a obediência é um caminho de renúncia que precede a honra. Deus me honrou com tudo isso. Me honrou em poder pastorear esta igreja. 25 anos, desde que eu cheguei em Divinópolis. Eu sou o motorista do pastor Joel. No mínimo uma vez por mês levo ele para Belo Horizonte, levo para reuniões. Muitas vezes não podia assistir àquela reunião, era exclusiva ali para os líderes. Uma reunião de porta fechada com a liderança, eu ficava no carro, ficava esperando. 25 anos auxiliando, tocando ali o teclado para que ele pudesse estar aqui ministrando. Quando muitas pessoas chegaram para mim: Samuel, você está perdendo seu tempo aí. Ai, você está ali junto no conselho, vai, com certeza vai surgir uma igreja para você, conversa com eles lá. Eu falei: não, eu sei que Deus me chamou para estar ajudando e apoiando meu pai. Enquanto que Deus permitir, eu quero honrar o pastor Joel, e até hoje nós honramos. Por quê? Renúncia. A obediência é um caminho de renúncia. Deixa eu falar um pouquinho, falei sobre as bênçãos, a honra. Deixa eu falar um pouquinho do caminho que eu trilhei. Eu lembro, muito jovem, adolescente, junior, 13, 14 anos, o meu maior prazer que eu tinha era no meu quarto pegar o meu violão e ficar às vezes ali até de madrugada dedilhando aquele violão e adorando a Deus. Enquanto que muitos amigos diziam: você é bobo, cara, você podia estar aí fazendo tanta coisa, indo em tantos lugares, tem festas, tem meninas. Eu nunca fiquei na minha vida, sabe, esse negócio de ficar? Nunca fiquei. Tive uma namorada antes da Sara, e a Sara nunca conheci, nunca. Por quê? Porque eu renunciei isso tudo. Porque quem ama, obedece. E eu decidi
desde muito cedo, que eu amo meu Deus e nada isso muda, e eu obedeço ao Senhor Deus. Não digo para você que eu sou perfeito, longe disso. Tem muitas e muitas falhas. Minha esposa que diga, minhas filhas que digam, muitas falhas. Mas uma coisa eu fiz e faço. Tento ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Abri mão de tantas coisas. Sabe, irmãos, hoje a gente vê esses congressos, são maravilhosos, né? Você contrata empresas, alugam som. Mas desde muito jovem, nós íamos para congresso, e esses congressos, gente, a gente não alugava som, não. Para começar o congresso, a gente tinha que desmontar todo o som da igreja. E não eram essas caixinhas pequenininhas. Quem aqui, o Zaca, lembra, né? Eram umas caixas que eram maior do que eu, de 2 metros de altura. Devia pesar 1 tonelada. E a gente fazia isso com tanta alegria. Quantos congressos, desmontar som, carregar nas costas. Terminar de montar, já está na hora de começar e tem que tocar e ministrar. E quando termina, desmonta correndo que tem que levar o som para a igreja para poder fazer o culto à noite ainda e tocar à noite. Quantas vezes fiz isso para congressos, fiz isso para evangelismo na rua, desde muito novo. Eu lembro de uma vez, eu devia ter essa idade, uns 13 para 14 anos, eu estava ali nessa adoração a Deus, no meu quarto, já de noite, todo mundo dormindo. Eu comecei a dizer: Deus, eu te amo tanto, Deus, eu faço qualquer coisa. Sabe, a minha vida é para o Senhor. E ali eu quis fazer uma loucura, eu falei: Deus, eu vou mostrar para o Senhor que eu te amo. Eu vou sair para a rua agora e vou sair pregando o evangelho para quem aparecer na minha frente. Era mais de meia-noite. Eu morava a algumas quadras da rodoviária. Eu saía andando, caçando alguém, sozinho na rua. 14 anos no máximo, por aí. Caçando alguém para evangelizar. Eu lembro direitinho, fui caminhando, não tinha mais ninguém, já era de madrugada, até chegar na rodoviária. Quando cheguei na rodoviária, só tinha os taxistas lá, tomando café de madrugada e batendo papo. Eu entrei no meio da rodinha daqueles taxistas e comecei a falar do amor de Deus para eles. Eles falaram assim: rapaz, você é um cara de coragem, viu? Vim aqui de madrugada, entrar na nossa roda e ficar falando essas coisas. Ali eu não sei se houve um fruto ali, creio que sim, porque a palavra nunca volta vazia, mas eu não vi nada ali demais. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus viu no meu coração um desejo intenso de servi-lo. Um caminho de renúncias que me levou a esta vida de honras, aonde talvez para alguns aqui é tão pouco, mas para mim é muita coisa. Isso eu termino aqui te dizendo, minha igreja, que vale a pena renunciar, caminhar no caminho, na estrada da obediência, que é um caminho de morte. Eu renunciei, às paixões da carne, às fantasias, sabe, de viver aí a mocidade de uma forma louca. Nunca desviei da presença de Deus, vivi no caminho do Senhor todos os anos da minha vida. Vale a pena trilhar o caminho da obediência, que é um caminho de morte, porque também Deus te exalta de uma forma sobremaneira. Deus te recompensa. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. E sabe, irmãos, Sara, me ajuda aqui. Nessas madrugadas, aquelas declarações de amor que eu fazia com o meu violão, surgiu uma canção. Eu gostaria que você agora fechasse os teus olhos um pouquinho, começasse a pensar aí na sua vida, talvez aonde que você precisa, sabe, dar este passo de fé, talvez trilhar esse caminho de renúncia. Tem coisas na sua vida que você precisa renunciar, não tem como. A obediência nos traz renúncia, mas vale a pena. Pensa sobre isso. Eu queria louvar a Deus aqui com este cântico, já que eu contei bastante da minha história aqui, que aconteceu
Em uma dessas madrugadas, com 14 anos de idade, eu fiz uma oração. Lá em São José dos Campos, as igrejas todas cantavam essa música e muitos nem sabiam de quem era. Mas Deus era uma expressão da minha vida, do meu sentimento, de tudo que eu desejo para o Senhor. Diz assim, ó, feche teus olhos, fale com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu prazer é te louvar, Senhor, te entregar o meu louvor em teu altar, que a minha voz seja ouvida por ti, que a minha vida seja um testemunho de ti. Vem me ajudar a abrir as portas do meu coração. Vem quebrantar meu ser, para que eu possa sentir o teu amor outra vez. Esta era a minha oração naquelas madrugadas, que o meu prazer era viver a vontade de Deus, renunciando, sentindo o amor dele. Convido você a ficar de pé e nós já estaremos fazendo as últimas orações. Eu gostaria que você falasse com Jesus. Te dou toda a liberdade, a forma que você achar. Se você quiser até vir aqui na frente, quiser ajoelhar onde você está, mas que você dê liberdade agora ao Espírito Santo. Glória a Deus. O meu prazer é te louvar, Senhor, te entregar o meu louvor em teu altar, que a minha voz seja ouvida por ti, que a minha vida seja um testemunho de ti. Vem me ajudar a abrir as portas do meu coração. Vem quebrantar meu ser, para que eu possa sentir o teu amor outra vez. Senhor Deus, compartilhei, ó Pai, aqui um pouco da minha vida, do meu testemunho. Alguns, Senhor, pode ser tão pouco, mas eu sou tão grato, Senhor, pelo que Tu tens feito na minha vida. Eu sou tão feliz, ó Deus, porque um dia eu decidi, Senhor, abrir mão de tudo. Aleluia. Para viver contigo, Senhor, esse relacionamento. Deus, um caminho de renúncia, um caminho de obediência. E o Senhor me agraciou, o Senhor me honrou, Senhor, de tantas formas. Oh Deus, a minha oração, Senhor, nesta noite, ó Pai, que cada vida que aqui está, jovens que aqui se encontram, Deus, adolescentes, crianças, como eu era ali uma criança, Deus. Mas eu, Deus, decidi e nunca voltei atrás, decidi, Senhor, viver uma vida em louvor, em adoração, de entrega, de renúncia, dedicada ao Senhor. Não importa, ó Deus, quantos anos estes que estão aqui, Senhor, têm. Talvez sejam jovens, adolescentes, talvez sejam senhores, senhoras. Mas uma coisa eu sei, que vale a pena, Deus.
Vale a pena obedecer. Vale a pena. Deus, o diabo, ele quer iludir, Deus, as pessoas dizendo que não vale a pena, que este mundo é agradável, é desejável, mas não é perfeito. Somente quando vivemos, Senhor, em obediência ao Senhor, nós encontramos, Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade. O Senhor nos ensina, o Senhor nos agracia, o Senhor nos honra, o Senhor nos dá a vida eterna. Deus, toca, Senhor, na vida de cada um aqui nesta noite. Que vidas estejam decididas ser como Jesus e viver uma vida de obediência. De obediência, Senhor. Ah, Deus. É só o Teu Espírito, Deus, para convencer, Deus, principalmente esses jovens, ó Deus, onde o mundo é tão atrativo, onde, Senhor, a mídia, a internet, os influencers, vem pintando um quadro